Deus dos céus, nós agradecemos ao Senhor por teus paternais cuidados, por teu zelo, por tua proteção a nós, teus filhos, comprados e remidos por um preço muito alto, que foi a morte vicária de Cristo Jesus. Fomos alvos da cruz, somos resultados da cruz. Quis o Senhor nos amar, não vendo nada de bom em nós. Quer o Senhor cuidar de nós todos os dias. E muito bom é poder descansar debaixo, Senhor Deus, do teu poder, debaixo da tua poderosa mão. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por tuas misericórdias, tua graça que é sobre nós. Abençoa esta igreja, cada um dos teus filhos. Abençoe aqueles que estão visitando a casa do Senhor nesta noite. Abre os seus entendimentos pela iluminação do teu Espírito Santo, utilizando a tua palavra, Senhor Deus, como chave para destrancar as portas que estão fechadas e que eles não têm o poder para abrir. Somente o Senhor pode tirá-los das sepulturas. Acorde-os, sendo eles os teus eleitos, não os deixes sair daqui dormindo o sono, Senhor Deus, da morte. Liberte-os, Senhor Deus, de suas cadeias. Quebre, Senhor Deus, os seus grilhões. Abre, Senhor Deus, os seus entendimentos para uma nova e viva esperança em Cristo Jesus. Nos faz tremer diante do teu poder, suplicantes por tua misericórdia, por tua graça. Nos faz, Senhor Deus, alegres os corações pelo grande perdão, Senhor Deus, que o Senhor Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Nos abençoe na exposição da tua palavra, Deus. Somos incapazes, somos imperfeitos. Quem somos nós para abrir o teu santo livro, perfeito livro? Mas pedimos ao Senhor Deus que nos esconda, por amor, Senhor Deus, do teu nome, atrás da cruz de Cristo, e que a perfeição de Cristo seja vista, Senhor Deus, nas palavras, Senhor Deus, que o teu Espírito iluminar os corações. Tire de nós toda a presunção, toda a soberba, toda a falsa humildade, e nos faz, Senhor Deus, entender que somos pó, nos reduz ao pó, Senhor Deus, para que dependamos completamente, Senhor Deus, do teu poder na exposição das Sagradas Escrituras. Porque todo o poder vem do Senhor, a nossa suficiência está no Senhor, não está em nós, não estão em nossas habilidades. Muito pelo contrário, Senhor Deus, somos tão precisados quanto aqueles que irão nos ouvir nesta noite. Somos tão carentes quanto aqueles que nos ouvirão nesta noite. Precisamos ser chicoteados tanto quanto aqueles que nos ouvirão nesta noite. Precisamos ser tratados tanto quanto eles, Senhor Deus. Por isso, Deus, nos dê a reverência para ouvir a tua palavra, todo o respeito, que os nossos corações se dobrem diante do Senhor, que é Rei, que é soberano, que dirige todas as coisas segundo o seu santo e poderoso querer. Nos ajude, Deus. Esta é a nossa oração, na dependência do teu Filho e suplicando o auxílio do teu Espírito Santo. Amém. Salmo de número 6, queridos. Abramos as nossas Bíblias, as Sagradas Escrituras, no Salmo de número 6. Salmos de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça,
pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam de sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbitos, cobertos de vexame. Esse é aquele primeiro salmo que eu mencionei pela manhã, dos salmos penitenciais de Davi. São 6, e esse é a abertura, esse é a introdução daqueles salmos. Olhar o tom triste dos salmos, que aí alguns, aqui por serem músico, quando eu falar isso vai entender, ele é feito, composto em uma nota menor e por certo um baixo, que é exatamente para dar tonalidade de tristeza, da angústia do coração daquele homem que estava escrevendo, que era o rei Davi. Na verdade, Davi, ele não encontrava, naquela ocasião, motivo para alegrar-se, e não poderia ser diferente. Haja vista que Davi havia cometido pecados terríveis contra o Senhor. Davi, aquele homem, segundo o coração de Deus, por um momento deslizou. Segundo o apóstolo Paulo, é aquela visão que o cair é do homem, mas o levantar, ele é de Deus. Davi, na sua caminhada, tropeçou, o acidente do pecado foi cometido por ele acidentalmente pecou. E agora ele se sente extremamente abatido, desencorajado. A perseguição por parte do seu filho lhe bate à porta. A exposição pública daquele homem que era consagrado como rei, que tinha sobre ele o Espírito Santo do Senhor, que não foi retirado, mas caiu. A tristeza passou a ser a sua companheira. O sofrimento estava ali presente todos os dias. Segundo o Salmo de número 51, havia em Davi uma visão de festas no palácio. O palácio se alegrava, mas ele não conseguia sentir a alegria que aquelas pessoas estavam sentindo. E ele tinha um motivo, ele tinha uma razão por não sentir nenhuma alegria como os demais. A sua alma foi afetada pelo maldito pecado. Havia um sofrimento. Davi não poderia ser hipócrita para com Deus que ele servia. Estava ali Davi, prantos, com choros. E ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação por alguns momentos, para que exulte os ossos que esmagaste. Ele vai dizer: Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos foram envelhecendo pelo meu constante gemido. E havia, de fato, no coração daquele homem, um sofrimento que nós poderíamos dizer assim, do ponto de vista humano, até desumano. Ele se enclausurou na tristeza da alma. Até os ossos de Davi, segundo o Salmo de número 6, até os ossos de Davi estremecem. Eles sentem como se seus ossos estivessem balançando. E não era para ser diferente. Ele estava diante do Senhor, que ele menciona por 5 vezes, dos versículos de 1 a 5. Ele está diante de Yahvé. Ele está diante de Jeová. Tinha que haver tremor mesmo. Tinha que haver choro. Não tinha motivos para ele estar feliz. O pecado não poderia alimentar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua própria alma. A alma de Davi teria que estar sendo estremecida por causa do seu pecado, porque ele sabia que o eleito não poderia cometer pecados deliberadamente contra o Senhor, e ele o cometeu. E Davi então fica arrepiado diante da grande justiça de Yahvé.
Ele que era humano, era tão sério em julgar as causas. Ele que era homem falível, sujeito às mesmas paixões, que chega a orar dizendo: eu conheço o meu pecado e a minha transgressão está sempre diante de mim. Nos seus julgamentos ele era tão severo. É por isso que quando ele recebe a notificação, quando é levado o profeta à porta dele para lhe bater a porta, e que é contado a parábola da ovelha, ele diz: tal homem é digno de morte. Ele sentencia a ele mesmo. Natan diz a ele: este homem é você, Davi. O criminoso aqui é você. O transgressor aqui é você. Ele disse: devo morrer. É assim que ele diz. Então Natan vai dizer: não, Davi, o Senhor lhe poupou a alma. O Senhor foi misericordioso para com você. O Senhor lhe tratou de maneira diferente, Davi. É por isso que nesse primeiro salmo penitencial, Davi, ele vai recorrer às misericórdias de Deus. Não havia uma outra possibilidade. Quando você chega no Salmo 51, na sua abertura, é fantástico, Mateus. Você olhar para o Salmo 51 na sua abertura, há uma linguagem judicial. E ele vai dizer: tem compaixão de mim segundo a multidão das tuas misericórdias. Na verdade, Davi vem como um ser rastejante diante de Deus, dizendo: Deus, eu pequei. Eu pequei. E nenhuma outra coisa me poderá me deixar de pé se não for as tuas misericórdias. Eu afetei a tua santidade. O teu caráter foi atingido por causa das minhas mazelas, por causa do meu maldito pecado. Eu não tenho conseguido me desvencilhar da culpa, a não ser que o Senhor me purifique com sopo, e então ficarei limpo. Somente o Senhor pode me ajudar. Não tem ninguém que esteja acima de mim. Tem um ofício também de profeta, de sacerdote, ninguém está acima de mim. Somente o Senhor pode me ajudar. Eu não tenho esperança nos homens. O meu poder que me foi dado como rei não resolve a minha causa. Somente o Senhor pode me absolver. Somente o Senhor. E ele vai agora para a presença daquele que pode absolvê-lo. E ele diz: tende misericórdia de mim. A linguagem de Davi no versículo 1 é de: Yahvé, não me repreendas na tua ira. Você perceba que está implícito no versículo que ele não pede para que Yahvé deixe de repreendê-lo. Ele sabe que ele precisa ser repreendido. Ele tinha em mente que o Senhor corrige a todo filho a quem ama. Ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser castigado. Todo pecado precisa ser castigado. Alguém tem que morrer para pagar o preço da culpa. No Velho Testamento eram os animais. No Novo Testamento, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas tinha que haver derramamento de sangue. E ele, como aquele que era culpado, vai adentrar a presença de Yahvé, dizendo: não me repreendas na tua ira. Usa de misericórdia. Quem poderia subsistir debaixo do peso do teu braço? Quem escaparia se o Senhor julgasse a causa com ira? Você vai perceber que a linguagem dele está baseada quando nosso irmão Moisés sobe ao monte com os 70 anciãos. E o povo fica de longe. E Deus começa a falar na nuvem. E o povo então se assusta e diz: não. Não fale o Senhor conosco, Moisés. Ouça você como mediador e traga as notícias para nós. Ele conhecia o poder de Deus. Ninguém jamais
poderia subsistir diante do grande poder de Deus. Nenhum de nós que aqui estamos. Por natureza, todos filhos da ira, todos filhos da desobediência. Éramos registrados no cartório de Satanás. É por isso que existe essa doutrina soberana, chamada de adoção. Deus nos adotou para sermos seus filhos. Deus nos tirou do poder das trevas, da condição de mortos espirituais que os nossos pecados nos colocavam. Mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, exatamente para que a soberba não tome lugar no coração dos seres humanos. Não me repreenda, Senhor. Eu estava baseado nas misericórdias de Deus, mas não me repreenda na tua ira, mas me corrija. Eu não quero ficar sem correção. Essa é a primeira visão de Davi. Ele vai dizer: tem compaixão de mim, Jeová, porque eu me sinto debilitado, eu estou abatido. Eu já não consigo me alegrar com os ruídos de festa que há no palácio. Eles não ressoam nos meus ouvidos como uma verdadeira alegria. Os meus pecados me roubaram a verdadeira alegria. Não há festa, verdadeiramente não há festa, porque não há arrependimento por parte desse pecador. Eu estou me chegando ao Senhor para suplicar o teu perdão. E ele vai dizer: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Cura-me, sara-me, Jeová. Sara-me, diz o texto, porque os meus ossos, aqueles que poderiam me deixar firmes na tua presença, até eles estão abalados, até eles estão adoecidos, até os meus ossos enfermaram diante do Senhor. São consequências do pecado cometido por Davi. No versículo 3 ele vai dizer: também a minha alma, ela está profundamente perturbada, desequilibrada. Mas tu, Senhor, até quando? É como se Davi estivesse perguntando: o Senhor vai se demorar até quando? Em quebrar essas algemas, em tirar de sobre mim esses grilhões, esse peso de culpa. Eu tenho orado, eu tenho buscado a tua face, mas eu ainda me sinto culpado. O meu pecado fica batendo comigo de frente todos os dias. Eu conheço ele, eu sofro ao vê-lo. Era assim que ele estava se sentindo, profundamente triste. E eu quero fazer uma parada exatamente aqui, meus irmãos. O que é que acontece com nós crentes quando cometemos pecados? Qual a profundidade das nossas confissões? Você, como eleito, quando você fere a santidade de Yahvé, quando você fere o coração de Deus, quando você faz algo que lhe torna um transgressor diante do Senhor, qual tem sido a sua postura? Quando os seus pés lhe levam, ó pecador, por caminhos tortuosos, por sendas que lhe afastam de Deus, como é que você se conduz a Deus? Com meia dúzia de palavras tentando sarar sua própria consciência, ou profundamente você derrama a sua alma diante daquele que é misericordioso, pedindo que ele lhe absolva? Você sabia que não existe escapatória para você enquanto você não confessar verdadeiramente os seus pecados a Deus? Você não tem para onde fugir. Você tem que recorrer a Deus através do sacrifício pago por Cristo Jesus. Você entende isso? Você entende que um eleito não pode deliberadamente todos os dias cometer os mesmos pecados contra Deus, como se estivesse tomando um sorvete em uma esquina, em uma boa lanchonete? Você sabe que o eleito, ele sofre quando ele de fato entende que está agredindo a santidade de Deus, quando ele não é íntegro em seus negócios, quando o seu linguajar é profano,
quando seus pés não correm velozmente para fugirem da aparência do mal. Você sabe que você está sobre o olhar atento de Deus, sobre a ira de Deus, que você não tem para onde fugir. Se você fizer a sua cama no mais alto, Deus está lá. Se você fizer no mais profundo abismo, Deus está lá. Se você tentar se esconder na escuridão, para Deus a luz e as trevas, para Ele é a mesma coisa. Ele continua lhe vendo. Você precisa pensar sobre a sua vida. Você precisa pensar sobre a sua história. E se você não consegue sentir tristeza pelos seus pecados, está acontecendo duas coisas. Ou Cristo não lhe ressuscitou, ou Cristo não lhe ressuscitou, não lhe converteu verdadeiramente, e você está precisando urgentemente de conversão. Ou você foi atingido pelo pecado de tal forma que você está dormindo o sono da morte, e você precisa acordar. Você precisa acordar. Porque se você não acordar, se você continuar vivendo essa prática de pecados, você vai parar no inferno. Você está perdido. Você está perdido. Os seus pecados são como pesos amarrados aos seus pés, que lhe puxam para o abismo. A solução está em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus lhe chama ao arrependimento hoje. Esta é a hora, esse é o momento de você dizer: Deus, tenha compaixão de mim. Sou pecador e sou carente da tua graça. Mas não se dá para brincar com algo tão sério chamado pecado. Quanto um grande mal, foi necessária uma grande morte. E a morte de um justo foi a morte de Jesus. Para acabar com o grande mal que nos afastava de Deus, foi necessário a morte do Cordeiro, do Filho de Deus ou do próprio Deus. Foi o preço pelo resgate da sua alma. Você não pode brincar de igreja. Você não pode brincar de reino. Você não pode brincar de representante de Deus. Arrependa dos seus pecados e viva. Arrependa-se dos seus pecados e viva. Busque o favor de Deus nesta noite. Não dê sono aos seus olhos enquanto você não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. E se você não tem sentido os seus pecados, clame, grite a Deus: me faça, Senhor, sentir os meus pecados. Me ajude, Deus, a chorar pelos meus pecados. Porque eu quero me sentir livre na tua presença. Eu quero sentir o bálsamo do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ser uma bênção aos teus pés. Mas não aparte de mim a tua grande compaixão, a tua grande misericórdia. Ele continua então no versículo 4, e ele diz: volta-te, Senhor. É esse o pedido dele: volta-te, Yahvé, e livra minha alma. É como se a alma dele estivesse casada. É uma expressão da minha avó, não sei nem se ela existe no vocabulário, desculpe aí vocês internautas, está ali, ó, coloiada com o pecado, amigada, abraçada, entrelaçada. E aí ele vai dizer: volta-te, Senhor, volta-te, Jeová, volta-te e livra minha alma. Ela está presa e só o Senhor pode libertá-la. O poder para soltá-la está nas tuas mãos. Esse é o entendimento que muitos crentes não possuem. Que somente Deus pode nos livrar dos nossos pecados. Não são promessas feitas. Não é dinheiro devolvido no momento de ofertório. Não é presença em culto. O sacrifício foi pago na cruz do Calvário. Não é o que você faz quem vai lhe libertar, é o que Jesus fez lá atrás. A história foi escrita na cruz.
A suficiência para nós nos mantermos de pé está na cruz, queridos. Temos que olhar para trás, acreditarmos no sacrifício de Cristo Jesus e dizer: volta-te, Senhor, para mim. Olhe para minha alma. Estou preso, sim, Deus. E eu preciso da tua ajuda, porque eu almejo os céus e os meus pecados têm tentado me impedir de ir à tua presença. Ajude-me. É fuga dos nossos pecados. Ninguém era tão forte para vencer os pecados. O único que foi poderoso foi Cristo Jesus. E por isso ele foi crucificado e morto por causa dos meus malditos pecados. Por causa dos seus malditos pecados. É muito sério. Volta-te, Jeová. Volta-te, livra minha alma. Salva-me por teu favor imerecido. Não são os meus méritos. Não é o que você faz de boa ou deixa de fazer. Não é pela sua maldade. Ah, não tem jeito para mim. Talvez seja essa a concepção que você criou. A salvação é de graça. É de graça. O investimento foi feito através da vida de Jesus. Mas a salvação chega até nós gratuitamente. O que devemos a Deus, como diz o pastor Itamar, culto de gratidão e louvor. Vida devotada a Ele. Estávamos presos na eternidade em nossos pecados. E de lá Deus nos tirou, nos livrou. Não dá para ter amizade com pecado, queridos. Escolha um outro amigo, mas com pecado não. Esse seu companheiro levou Jesus à cruz. Esse maldito levou você à cruz. Quando você ouvir a voz de Deus, não se esconda atrás de uma árvore. Mas saia de lá e diga: Deus, pequei, desobedeci a tua voz. Se humilhe. Levante-se da sua cama, chore, suplique e diga: Deus, volta-te para mim. E quando o seu pecado vir de forma penosa sobre você, que as palavras não chegarem à sua boca, chore com o seu coração diante de Deus, mas nunca jamais se alegre com o pecado. Não deixe ele dar prazer à sua carne. Como a sua alma precisa da palavra de Deus para poder se achegar a Deus, a sua carne precisa do pecado para lhe levar para o inferno. É por isso que há uma peleja, uma luta, uma militância entre a carne e o espírito. Você precisa fazer a sua carne definhar, morrer. Você precisa matá-la. E a forma de matar a velha natureza é não alimentando ela com o maldito pecado. Ajude a matar a sua carne, peça o auxílio do Espírito Santo de Deus. Mas mortifique a sua carne. Diga: volta-te, Senhor, para mim. Tem compaixão de mim, salva-me por tua graça. E aí ele vai dizer a razão: pois na morte não há recordação de ti. Por mais bonito que seja o mausoléu, por mais pomposo que seja o enterro ou o velório, os mortos não louvam a Deus. Não só os mortos físicos, mas tem muitos mortos aqui no nosso meio que não conseguem mais louvar a Deus. Que verdadeiramente não conseguem mais louvar a Deus. Pessoas que nunca foram tocadas pelo poder do Evangelho, talvez vocês estejam em casa exatamente com essa concepção. Você está morto e os mortos não louvam. Você precisa do toque do Espírito Santo de Deus. E se Deus não for na sua direção, você jamais se chegará a Deus. A salvação é de fora para dentro, é dos céus para a terra, é do alto para baixo. Não depende de nós, não depende de quem corre, é a graça de Deus.
Você precisa suplicar a Deus nesta noite. Se o seu pecado lhe levou à morte, então diga: Deus, tenha compaixão de mim, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Quem te dará louvor? Peça a Deus que ressuscite a sua alma, desperte o seu coração. Ele vai dizer: estou cansado, eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Eu choro tanto, Deus, eu choro tanto, mas eu tenho chorado tanto por causa dos meus pecados. Aí você chega nos corredores das igrejas e você fica perdido. Se esse povo de fato é crente, termina o culto e as pessoas estão lhe abordando e elas vão lhe abraçando e perguntando assim: pastor, e aquele jogo que vai ter quarta-feira, e aí, pastor? E você vai se enojando daqueles comentários no santo dia do Senhor. E você tem que ser educado com as pessoas estão pecando e você tem que ser educado. Em nome da fineza, você tem que ser diplomático e ainda sorrir. Porque se você não fizer, você não é um pastor simpático. Você não é o cara. Você tem que ser o cara para a igreja. Quando no bendito dia do Senhor, no bendito dia da ressurreição de Cristo, deveríamos estar festejando os céus por causa da salvação conquistada. Queremos estar completamente voltados a serviços, a trabalhos de misericórdia. E nós vamos brincando, e nós vamos brincando, e o pecado vai se tornando cada vez mais comum no nosso meio. E às vezes a gente perde inclusive a sensibilidade, e a coisa vai acontecendo. E aí tem aqueles que estudam muito e que se acham extremamente capazes, intelectuais, ao ponto de até discutir com aqueles que se formaram, como o pastor Cláudio, como o pastor Itamar, como o Jean, como o João, os teólogos da igreja, pessoas que nada estudaram sobre teologia, e dizem: mas pastor, eu acho assim. Mas você se acha pecador por transgredir? Ou você quer alimentar a sua alma com aquilo que lhe é conveniente? Você não quer que mexa naquilo que lhe é conveniente, naquilo que lhe satisfaz. De fato, nós estamos dispostos a ser mexidos por Deus. De fato, nós estamos dispostos a sermos tratados por Deus como ovelhas. De fato, nós almejamos os céus, nós queremos os céus, ou nós nem acreditamos nos céus. Porque sem santificação, queridos, é impossível se vir a Deus. E Davi sabia disso. Davi tratou o pecado na sua vida como pecado. É por isso que ele está lá dizendo: eu estou cansado de tanto gemer. Eu tenho chorado muito, Deus. Eu tenho chorado muito. O pecado não tem nível social para atingir, queridos. Como dissemos pela manhã, todos nós já viemos com defeito de fabricação. Em pecado nos concebeu nossas mães. Ninguém nunca lhe treinou para pecar. Você peca porque você peca. Inclusive na cruz do Calvário, no dia da sua conversão, os seus pecados foram zerados. E você começou tudo de novo. Eu comecei tudo de novo. O sacrifício de Jesus anulou todos. Todos. E se nós confessarmos agora e deixarmos, ele vai anular de novo. É assim que funciona. Mas nós temos que gemer pelos nossos pecados. Nós temos que sofrer. Por consequência daquilo que causou sofrimento ao nosso Senhor, ao Rei dos céus, nós temos que sofrer. Essa história de crente que peca e fica dizendo que a carne é fraca, inclusive usando o versículo fora de contexto para justificar os seus pecados, é uma miséria, meus irmãos. É uma miséria. Quem usou esse versículo foi Jesus, no Getsêmani. E Jesus não tinha pecados. E às vezes nós estamos usando. Repetidas vezes, nós vemos isso acontecendo com crentes dentro da igreja. Você tem que chorar, gemer pelos seus pecados, suplicando a misericórdia de Deus. Enquanto você não se sentir perdoado, você continue chorando. E se você não se sentiu perdoado, chore mais. E se você não se sentiu perdoado, não adianta ir para psicólogo. O psicólogo para término dos seus pecados é Jesus. Se ajoelhe diante de Jesus e peça a graça de Deus.
E se alguém lhe disser que você está louco porque você está chorando pelos seus pecados, continue chorando. Porque o evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. Chore, busque a graça de Deus sobre a sua vida. Mas eu sou tão nobre, pastor, que eu não posso chorar tanto assim, senão as pessoas vão me ver com olheiras. Cuidado para você não ir com toda a sua alegria por causa do pecado para o inferno, para a perdição eterna. Chore enquanto possibilidade você tem. Faça olheiras por causa do seu pecado. Não durma, não dê descanso aos seus olhos nem à sua alma. Chore e peça a graça de Deus sobre a sua vida. Versículo de número 6, Davi vai dizer que ele envelhece. Versículo de número 7, veja o que é que ele diz. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Eles envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi vai dizer, tenho chorado. Eles estão amortecendo. Eu tenho como que catarata nos olhos. Já não consigo enxergar bem. Eu estou ficando velho. E os meus pecados me acompanham. Eles estão ali. Os meus inimigos parecem que me veem e eles zombateiam de mim, eles mangam de mim o tempo todo. Eu já não consigo mais ter paz. Eu estou com os meus olhos amortecendo, dia após dia. Sofrimento, irmãos. Sofrimento, seriedade. É por isso que ele vai dizer, Senhor, eu sei que de coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Davi é aquele homem que canta salmos maravilhosos, que pede para ouvir júbilo e alegria, aquele homem que quer voltar a ver as procissões para a casa do Senhor. Davi é aquele homem do Salmo 42 que diz, como a costa anseia pelas correntes de água, por ti, Senhor, anseia também a minha alma. Davi é aquele homem que pergunta, por que te abates dentro de mim, ó minha alma, por que te abates? É esse Davi. Esse Davi segundo o coração de Deus que peca, que tem a sua história revelada para que nós possamos ler todos os dias. E a sua história? E a sua história? Como é que ela tem sido escrita? É como um homem que acidentalmente peca, ou uma mulher que acidentalmente peca e que se volta a Deus? Ou como aquela pessoa que afirma ser eleita, santa, mas que vive como uma porca dentro de um poço de lama e que de lá não sai. Você é aquela pessoa que peca e que chora? Ou você é como aqueles que experimentam a carniça, depois bate as asas e faz de conta que nada está acontecendo e dá altos voos? Como se você estivesse livre. Mas a natureza é de um abutre, doido para absorver os malditos pecados. O seu interior de fato é transformado. Você questiona por que você peca. Você questiona por que você ofende a santidade de Deus. Ou você usa meias palavras para enganar a sua consciência. Deus perdoe a multidão dos meus pecados. Amém. E vou dormir como se nada estivesse acontecendo. Você é um soldado ferido como Davi, que está gemendo, caiu, tropeçou, que está abatido de alma e que continua recorrendo às misericórdias de Deus. Eu quero dizer que não desista, persevere, continue, busque, não dê descanso à face de Deus, continue pedindo a Deus ajuda. Deus vai se voltar para você, Deus vai lhe ouvir em Cristo Jesus. Versos 8, então aí a segunda parte do Salmo, que não muito importa para nós nesta noite, mas ele vai dizer algumas coisas a respeito dos seus adversários ou dos seus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Uma vez que Deus me ouviu, uma vez que Deus me tratou, uma vez que Deus me abençoou com o seu perdão, eu não quero mais companheirismo com o pecado. Vou me afastar da aparência do mal. Vou dar testemunho aos santos. Vou dar testemunho aos incrédulos, que de fato Deus interviu na minha história. E uma das formas que Davi achou foi, vocês aí, não são mais os meus companheiros. Vocês, no Salmo 139, eles são inimigos de fato.
inimigos de fato. Não, mas a gente não pode ser radical, sabe? A gente se converteu, mas Deus não nos tirou do mundo. Não é bem assim não, irmãos. De fato, Deus não nos tirou do mundo. Mas Deus nos colocou como luz e sal na terra. Se não estamos conseguindo influenciar e voltamos a ser influenciados, é hora de fugir da aparência do mal. Se eu não tenho força para resistir ao diabo e às suas investidas, então eu peço graça a Deus e me escondo debaixo da sua potente mão, para que Deus o disperse. Mas eu sempre sou dependente de Deus. Você não pode confiar nas suas habilidades para vencer o mal. Sabe quando é que você vai vencer o mal confiado nas suas habilidades? Nunca. Nunca. Nunca você vai vencer. Você precisa da ajuda de Deus. Você é insuficiente. É por isso que Jesus morreu por cada um de nós. Senhor, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. O Senhor pega ela. E Davi veio assim: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito e cobertos de vexames. Eu quero fazer algumas aplicações rápidas para as nossas vidas. Eu odeio pregar com o relógio me olhando, porque eu fico olhando para ele também. Mas tudo bem, rapidamente. Primeira coisa, todos nós somos pecadores e todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Sei disso, pastor. Mas todos nós carecemos verdadeiramente de confessar a Deus os nossos pecados e suplicar a misericórdia de Deus. Também sei disso. Agora a pergunta vem: você tem feito isso para poder viver? Você, como pecador, tem reconhecido os seus pecados, tem suplicado o favor divino e tem tido uma nova postura diante do mundo e diante das pessoas? Porque é assim que tem que ser. Você tem que ser um pedinte, você tem que pedir a Deus perdão pelos seus pecados, você tem que assumir uma nova postura diante de Deus. Se de fato você é crente, você precisa ter uma nova postura diante de Deus. Você precisa chorar. De repente, o mal que está na sua casa não é culpa daqueles que você anda jogando a culpa. Talvez você seja a desgraça da sua casa. Talvez a sua empresa vai mal porque você é uma desgraça na sua empresa. Você só nega impostos. E quando você foi abrir a empresa, você sabia que teria que pagar impostos. Quando você entrou na sociedade, você sabia que ia ser assim. Mas agora você acha que o dinheiro está curto e a providência de Deus não é suficiente para lhe fazer viver. E aí você está sonegando impostos. Errado? É pecado? Talvez você esteja maltratando a sua esposa. Você seja um peso para a sua esposa. Na igreja você é um bom marido, doce. Como pastores que ficam à porta da igreja dizendo: "Oh, meu querido, tudo bem. Oh, meu querido, tudo bem." Mas chega em casa, viram verdadeiros monstros, pesados à esposa, aos filhos, e a sua esposa fica ali olhando, e ela fica abismada pelo seu ato teatral. Como você é hipócrita! E você não aceita que ela lhe diga que você é hipócrita, e você já quer ir para cima dela nervoso, para dar murros, para socá-la. E você bate em lugares, muitas vezes, que esconde os machucões. E quando você não agride a ela fisicamente, você agride com a língua. E você a mata, a destrói. Ela está do seu lado aí, abraçada por você, mas ela está amargurada, porque ela está vivendo de aparência. O casamento é apenas uma aparência. Talvez você seja aquela esposa que mata o marido, destrói o marido, é autossuficiente, insubmissa, desrespeitosa. E as maiores brigas do seu casamento estão exatamente aí, porque você não consegue se submeter à soberana vontade de Deus e pegar o seu fardo de castigo que Deus colocou sobre as suas costas, que é submissão. É castigo mesmo, é consequência do pecado. E você não consegue.
E você se revolve. E você vai ofendendo. E os pequenos da sua casa estão crescendo exatamente vendo o seu marido sendo grosso e você sendo grossa. E você, ao invés de formar filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, vocês estão formando monstros por causa dos seus maus exemplos dentro de casa. Talvez você seja um daqueles jovens que está vivendo uma vida suja dentro da igreja. Canta na mocidade, coisa bonita, todo mundo acha bonito a sua voz, os seus dedos que velozmente correm no piano, mas que de repente na hora do namoro correm por outros. Precisa ter cuidado. Deus lhe chamou à santidade. Deus lhe chamou para viver aos pés dele. Deus me chamou para ser exemplo da minha casa. E se eu não sei governar bem a minha própria casa, como posso eu estar pregando na igreja de Deus e governando a igreja de Deus? Abaixo toda a minha hipocrisia, toda a minha sujeira. Devo pedir a Deus que me repreenda. Devo pedir a Deus que me discipline. Devo pedir a Deus que me corrija. Mas que ao invés de usar da sua ira, do seu furor, que Ele use das suas grandes misericórdias. Preciso voltar àqueles que eu tenho ofendido e dizer: errei contra você, lhe machuquei. Talvez dentro da própria igreja você não se relaciona. Talvez você seja aquela pessoa que tem um grupo e a outros você aparta, como se no céu tivesse apartamentos que lhe separam dos seus irmãos, e não existe. E você matou alguém que está lá no banco, e quando você está à frente da igreja fazendo alguma coisa na SAF, ou na UMP, ou na UPA, as pessoas não conseguem mais nem vir para a reunião porque não lhe suportam à frente. Porque você quebrou a comunhão com seu irmão, a comunhão santa. E você está fingindo que é feliz, que tudo está bem. E você sabe que não está. E você está aí conflitando, você está gemendo, você está querendo dizer que tem razão. E ao invés de confessar os seus pecados, você está querendo justificar. Você não precisa justificar os seus pecados, porque eles já foram justificados na cruz. Você precisa confessar os seus pecados. E aí Deus vai agir com misericórdia. O bálsamo de Deus, a misericórdia de Deus vai cair sobre essa engrenagem. E ela vai voltar a funcionar. E tudo vai começar a ir bem. Talvez você seja uma pessoa amargurada por causa de um ressentimento na alma. Você não consegue libertar alguém, como foi pregado alguns anos atrás aqui por nosso irmão, pastor Hernandes. Você não consegue libertar alguém, absolver alguém pelo perdão que sai do seu coração. E você olha para a pessoa com ódio, você extermina a pessoa, como se você fosse inimiga da pessoa. Quantas pessoas são mortas pela sua língua, pelo seu olhar, e você age como nécio, como estúpido, como malfeitor, como gentil, quando você é povo da aliança de Deus. Trate o seu coração, trate a sua alma. Não queira mudar a realidade dos outros enquanto você não conseguiu ainda mudar a sua realidade diante de Deus. Você fala de vida, mas você está morto, você está morta. Peça a graça de Deus. Suplique o favor divino. Diga: Deus, tenha compaixão de mim. Esqueça quem está do seu lado. Olhe para os céus, porque a porta dos céus se abre para você. A doce graça está nos céus disposta a lhe perdoar. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz é maior do que qualquer e todo pecado que cometemos contra o Santo dos céus. Peça a Deus graça, peça a Deus favor, suplique a misericórdia dele sobre as suas vidas. Gema diante do Senhor. Não saia da igreja dando tapinha nas costas, como se tudo estivesse bem.
ou aparentemente bem. Chega de representação. Desfrute da alegria dos céus por um pecador que se arrepende. Que adianta ouvir júbilos e alegrias em um palácio ou em uma igreja, quando os nossos relacionamentos estão quebrados com Deus, a pessoa mais importante que existe no universo. Se aproxime da cruz. Há perdão para você hoje. Há graça para você hoje. Há favor para você hoje. Há misericórdia para você hoje. Não deixe de comer o pão dos céus e beber da água que produz vida, Jesus. Não deixe de tomar banho no sangue da cruz. Peça para que o sangue da cruz seja passado nos umbrais, nas portas do seu coração, para que o anjo da morte nunca mais lhe toque e ele possa passar por cima e ele não lhe enxergue. Peça graça aos céus, porque os céus está disposto a lhe perdoar nesta noite. Que Deus lhe abençoe, me abençoe, nos livre de pecarmos contra o Senhor, para que as nossas cantigas sejam outras, cantigas de júbilo e alegria e de louvor diante do Deus dos céus. Deus nos abençoe.